A ciência pura e a ciência materialista. Vamos começar nossa palestra desta noite. Espero que coloquem o máximo de atenção. O importante para todos nós é chegar a saber que nos encontramos com a consciência adormecida. É lamentável que todos vocês não conheçam ainda o planeta em que vivemos. Como poderiam conhecê-lo quando nem mesmo se conhecem a si mesmos? Parece incrível, mas a estas alturas da vida, não conhecemos o planeta Terra. O mundo que vocês estão vendo não é em verdade como vocês o estão vendo. Quando conseguirem o despertar da consciência, verão o mundo de forma completamente diferente. Hoje por hoje não o conhecem. Sonham vocês com um planeta chamado Terra e supõem que é assim, como o estão vendo. Em realidade de verdade, hei de dizer-lhes que ainda vocês não conhecem o mundo Terra. É óbvio que nosso mundo tem 7 dimensões, e portanto, como queira que vocês estão enfrascados no mundo de 3 dimensões, não conhecem realmente o planeta Terra, e isso é profundamente lamentável. Os vales, as montanhas, os mares, as colinas, as grandes cordilheiras, não são assim como vocês os estão vendo, são diferentes, mas sucede que vocês todos têm a consciência em estado de sono profundo, por consequência, veem o mundo através do sonho. Quando vocês despertarem do estado em que se encontram, verão que tudo é diferente. Se as pessoas tivessem a consciência desperta, não haveria guerras no mundo. Se as pessoas tivessem a consciência desperta, não haveria conflitos, problemas de nenhuma espécie, lutas entre trabalhadores e patrões, entre distintas nações, entre distintos interesses. Se a humanidade toda tivesse a consciência desperta, haveria paz em cada ser vivente, e reinaria a felicidade sobre a face da terra. Os evangelhos insistem no despertar, mas não dizem de que forma há que despertar. Nós, em nossos estudos, lutamos para que as pessoas conheçam as técnicas que conduzem ao despertar. Não é tão fácil, mas nunca é impossível. A gente tem a consciência adormecida desde que desenvolveu no passado o abominável órgão condartiguador. Tal órgão é um apêndice do organismo humano, foi uma projeção da espinha dorsal para baixo. É a mesma cauda simiesca que ainda se vê nos gorilas, chimpanzés, orangotangos e macacos em geral. Em épocas remotíssimas da história do mundo, houve uma grande catástrofe. O cometa Condor chocou com o planeta Terra, e como sequência ou corolário disso, resultou uma série de terremotos e de grandes maremotos. Através dos séculos aqueles se processaram de forma interminável. E foi então quando um grupo de indivíduos sagrados, encabeçados pelo arcanjo Sakaki, vindos de outro lugar do cosmos infinito, houveram de estudar o problema. As possibilidades de vida no planeta Terra diminuíam consideravelmente, as espécies estavam desaparecendo. Aqueles seres divinos, revestidos ou recobertas suas divinas presenças com humanos corpos físicos, estudaram a questão e resolveram, em verdade, dar à humanidade o abominável órgão condartiguador. Foi assim como muitos seres viventes começaram a nascer com a cauda simiesca dos macacos, orangotangos, ou como queiramos chamá-los, cada vez mais e mais desenvolvida. Que a esse apêndice se dê um nome esotérico, é óbvio, trata-se do abominável órgão condartiguador. Como queira que o organismo humano é uma máquina transformadora de energias, o resultado que se esperava era maravilhoso. Indubitavelmente, o corpo humano capta determinados tipos de energia cósmica e os transforma automaticamente, para retransmiti-los, posteriormente, às camadas anteriores do organismo planetário em que vivemos. E qualquer transformação que aparecesse no corpo físico humano, variaria, indubitavelmente, o tipo de energia transformada. Foi assim como se conseguiu que a energia cósmica, força proveniente do megalocosmos infinito, dentro do humano corpo se convertesse em força lunar especificamente definida. Tal força, retransmitida às camadas anteriores da Terra de forma massiva ou coletiva, deu por resultado a estabilização das camadas geológicas do mundo, cessaram os terremotos e se fez possível viver sobre a face da Terra. Desgraçadamente, meus queridos amigos, hei de dizer-lhes que o arcanjo Sakaki e sua altíssima comitiva erraram em seus cálculos matemáticos transfinitos, e como resultado veio um grande fracasso. É óbvio que se esse órgão houvesse sido extirpado do organismo humano a seu devido tempo, dentro do normal, não teria acontecido nada do que mais tarde sucedeu. Foi muito tempo que a humanidade possuiu tal abominável órgão, quando interveio, depois de muitos séculos, o arquifísico Kimi Comum Loisos,
eliminando da humana a forma aquele apêndice das abominações, já foi demasiado tarde. Por que então ficaram nos 5 cilindros da máquina orgânica, conhecidos como intelecto, emoção, movimento, instinto e sexo, as más consequências do abominável órgão cundartiguador? Essas más consequências são os agregados psíquicos desumanos que nosso interior carregamos: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc., etc., etc. Como dissera Virgílio, o poeta de Mântua, ainda que tivéssemos 1000 línguas para falar e paladar de aço, não alcançaríamos a enumerar todos nossos defeitos cabalmente. Assim que, dentro dos agregados psíquicos ficou enfrascada a consciência humana, desde então nossa consciência, nossa essência viva, se processa de acordo com seu próprio engarrafamento. Com justa razão pode afirmar-se de forma enfática que todos os seres humanos se encontram em estado de hipnose, que todos estão hipnotizados de forma massiva, que todos têm a consciência profundamente adormecida. Mas ninguém se dá conta da hipnose geral, até que contempla uma sessão de hipnotismo. Ali flui a força hipnótica de forma precipitada, violenta, e então é quando vimos a nos dar conta da força hipnótica. Quando a força hipnótica se precipita, a reconhecemos, sabemos que existe. Isso só se conhece em realidade de verdade, ou se sabe, em uma sessão de hipnologia, mas, em realidade de verdade, não há que apelar a uma sessão de hipnologia para saber que a força hipnótica existe. Observem vocês a gente pela rua, e poderão evidenciar, por si mesmos, que estão hipnotizadas, e isso é lamentável. Dirigem carros em estado de hipnose, trabalham hipnotizados, vivem hipnotizados. Seria absurdo supor que uma pessoa desperta, por exemplo, dirigindo um automóvel, assassinasse a outra. Eu há 10 anos dirijo carros, meu próprio carro, e nunca tive necessidade de atropelar. Nem sequer a um animalzinho, mas encontro nas estradas muitos animalzinhos atropelados, cães, gatos, etc. Quem faz isso? Se essa fosse uma lei, ter que atropelar as criaturas que vivem sobre a face da terra, então este que está aqui presente teria de ter atropelado também a muitas criaturas, mas jamais fiz isso. Há pouco, no Distrito Federal, México, deu-se o caso de um sujeito 20, cujo nome não menciono, que atropelou 3 crianças que se atravessaram na via pública, se escondeu, mas ao fim o remorso triunfou e houve de se apresentar ante as autoridades, é claro, para sair depois livre, pagando uma sanção. Mas, por que atropelou essas crianças? Não há nada que possa justificá-lo. Qualquer um diria que, sim, há justificativas. Respondo que não as há, e digo, levo mais de 10 anos dirigindo, e nunca necessitei atropelar uma criança, nem a ninguém. Então, por que o fazem? Não estou neste momento condenando a esse homem, longe seja de mim condenar alguém, quero unicamente pô-lo como exemplo para dizer, de forma enfática, que todos os seres humanos estão hipnotizados. Se esse cavalheiro 20 não houvesse estado hipnotizado, de modo algum teria cometido tal crime. Assim é que, em realidade, e sem querer exagerar a nota, devo dizer que todos os seres que povoam a face da Terra se encontram em estado de hipnose. Mas, o que ou quem os tem nesse estado? Por que estão assim? Em realidade de verdade, é o abominável órgão cundartiguador a causa causarão de tal hipnose massiva ou coletiva. Ainda fica no organismo humano uma partícula incipiente de tal órgão, e isso ninguém o pode negar. Quero referir-me, claramente, a esse pequeno resíduo ósseo do final da espinha dorsal. Ainda tem poderes hipnóticos tal partícula óssea incipiente, ainda pode cristalizar as más consequências em cada um de nós, ainda pode lograr que pensamentos negativos, desejos negativos, etc., tomem forma, se convertam em novos agregados psíquicos, desumanos ou indesejáveis em nossa psique. Indubitavelmente, foi por desgraça esse órgão das abominações o que originou os diversos elementos psíquicos indesejáveis que hoje carregamos em nosso interior. E dentro desses múltiplos elementos, a consciência está enfrascada, assim enfrascada está em estado de hipnose, processando-os em virtude de seu próprio engarrafamento. Se lhes digo que não vemos o mundo tal como é, não estou exagerando a nota. Quando alguém consegue quebrar esses elementos psíquicos indesejáveis que em nosso interior carregamos, vê o mundo então de forma diferente,
o vê com 7 dimensões e não 3, conhece seus mecanismos íntimos, sabe que está organizado de forma similar ao homem real, sabe que tem 7 corpos maravilhosos, etc. Porque realmente, nosso planeta Terra tem 7 corpos, tudo não é matéria física, como supõem os fanáticos materialistas. Nosso mundo tem um corpo vital, graças a esse corpo pode existir a vida sobre a face da Terra. Os elementos puramente químicos e físicos não garantem a existência de uma simples erva, se a garantissem, os químicos poderiam fabricar vida. Ponhamos nós sobre a mesa de um laboratório os elementos físicos que se necessitam para fabricar uma simples erva. Digamos ao homem de ciência que fabrique o vegetal que ele quiser, e verão vocês o fracasso. Construíram-se poderosos aviões que sulcam o infinito, com capacidade até para 300 passageiros ou 400, construíram-se foguetes que desceram na Lua, dispararão-se sondas a Marte e a Júpiter também, viajazem enormes barcos através do oceano. Existem navios atômicos, como o Nautilus, que pode navegar debaixo dos gelos do polo, mas nem o melhor sábio do mundo logrou fabricar uma simples semente vegetal capaz de germinar. Em certa ocasião discutiu um materialista ateu, inimigo do eterno Deus vivente, e um homem religioso, discutiase sobre o tema aquele de quem foi primeiro, o ovo ou a galinha. Claro, que foi o ovo. Está bem, foi o ovo. E quem pôs o ovo? Foi a galinha. O outro, que foi a galinha. E de onde saiu a galinha? Pois, do ovo. Total que é a história de nunca acabar. Ao fim, um pouco impaciente o religioso, disse, você poderia fazer um ovo, como o fez Deus. O materialista respondeu, sim, eu o faço. Façal. E o fez, igualzinho ao ovo de uma galinha, sua clara, sua gema, sua casca, etc. Então lhe diz o religioso, bom, já que você fez o ovo, maravilhoso. Vamos ter um pintinho. Coloquemos o ovo, pois, em uma incubadora, para que saia o pinto, aceito. Disse o materialista. E colocaram o ovo na incubadora, mas o pinto não saiu. O sábio Dom Alfonso Herrera, autor da teoria de aplasmogenia, logrou criar a célula, uma célula absolutamente igual à humana, mas foi uma célula morta, nunca teve vida. Fazem-se enxertos vegetais, a uma árvore se enxerta um galho qualquer de outra árvore, para melhorar os frutos dizem, ou seja, corrigindo os sabichões à natureza. Claro, o que fazem são disformes, porque os frutos produto do enxerto não levam a mesma força natural vivente do megalocosmos, são frutos adulterados, que vão danificar o organismo humano do ponto de vista energético. No entanto, os sabichões se sentem satisfeitos de seu experimento, não entendem que cada árvore capta as energias do cosmos e as transforma e retransmite ao fruto, ao alterar a árvore, alteram-se as energias do megalocosmos, e já esse fruto não é o mesmo, é o produto do adultério, vai danificar os organismos. Mas eles creem que sabem, quando em realidade de verdade não sabem. Como dissera Sócrates, não somente ignoram, mas além disso ignoram que ignoram, e isso é o grave. Fazem-se inseminações artificiais, extrai-se de um organismo germes vivificantes, a famosa célula vivificante, os espermos, e já por isso pensam os sábios que estão criando vida, não se dão conta de que eles somente estão utilizando o que a natureza fez. Ponhamos sobre a mesa de um laboratório os elementos químicos que se necessitam para fabricar um zoospermo e um óvulo, e digamos aos cientistas que façam o zoospermo e façam o óvulo. O fariam? Eu digo que sim, poderiam fazê-lo, mas, teria vida esse zoospermo e esse óvulo? Seriam capazes de lograr que dali saísse uma criatura? Nunca, jamais. Eles não sabem criar vida. Então, com que provas negam a divindade? Se não têm podido demonstrar o contrário, se não são capazes de criar nem sequer a semente de uma árvore, uma semente que possa germinar, então qual é a base que tem para negar a divindade? Para pronunciar-se contra o eterno Deus vivente? Remetome aos fatos, demonstrou algum materialista que pode criar vida? Quando? Onde o demonstrou? Brincar com o que está feito, com o que a natureza fez, é coisa muito fácil, mas que façam vida, vamos ver se podem fazê-la.
Dividem uma ameba em dois, e um pedaço unem com outro pedaço de outro organismo microscópico e logo se põem na mesa do laboratório e dizem: Eureka, 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 estamos criando uma ameba. Aposto que não são capazes de fazer uma ameba. Que a façam. Qual a fez? Então, onde está a ciência desses senhores materialistas? Quando demonstraram eles que podem substituir Deus? Nunca, jamais. A crua realidade dos fatos é que não somente ignoram, mas o que é pior, ignoram que ignoram. Fatos são os que exigimos, e até agora não o demonstraram. Disse que o homem vem do macaco, por aí saem com essa teoria, não é por ali que tem 3 filhos, o cinocefalo com cauda, outro, o macaco sem cauda e o homem arbóreo, filhos do noepitecoide, mas, qual seria então o elo perdido? O homem vem do macaco. É fácil dizê-lo, e onde está a conexão entre o homem e o macaco? Onde está o elo perdido? Encontraram alguma vez? Qual é? Teria que ser um macaco capaz de falar, uma espécie de macaco-homem já com palavra, dotado da linguagem. Até agora não apareceu. Então, são empíricos esses senhores materialistas, não estão nos apresentando fatos, mas suposições, utopismos. Agora, olhemos o volume do cérebro do melhor dos macacos, de um gorila, e comparemo-lo com o cérebro do homem mais atrasado que haja, por exemplo, o das tribos da Austrália, gente de crânio achatado. Resulta que o cérebro do macaco mais adiantado não alcança a ser nem a metade, em volume, do cérebro do homem mais atrasado da Austrália. Então, não está resultando a teoria de Darwin e seus sequazes, de que o homem vem do macaco. Isso é falso, mentira, não está demonstrado. Sobre que base estão sustentando? Que nos o mostrem, publicamente, o elo perdido. Queremos ver essa espécie de macaco, falando como a gente. Mas não apareceu, então é uma suposição, uma fantasia que não tem nenhuma realidade. Por que afirmam estas coisas os cientistas ultramodernos? Por que falam de coisas que não sabem? Por que tantos utopismos baratos? Simplesmente porque têm a consciência adormecida, essa é a crua realidade dos fatos, estão hipnotizados. Saem com outra teoria, a da seleção das espécies. Por ali de um insignificante molusco, vai desenvolvendo-se, pois, distintas espécies viventes, que o processo de seleção, que o amo seletivo ou o deus da seleção vai selecionando as espécies, e de tanta seleção, ao fim, resulta o homem. Está bonita a teoria, mas demonstrem-na. Não podem demonstrá-la. Não negamos nós que existam, em cada espécie, certos processos seletivos, não o negaríamos. Há aves, por exemplo, que emigram em determinada época, alguém se assombra ao vê-las todas reunidas, que estranhas se tornam. Logo levantam um voo, muitas vezes, para atravessar o oceano, no caminho muitas morrem, mas as mais fortes logram sobreviver. E essas que sobrevivem à luta, transmitem suas características a seus descendentes. Assim atua a lei seletiva. Há peixes que lutam incessantemente contra monstros marinhos, e à força de tanto lutar, resultam também fortes, e transmitem suas características a seus descendentes. Há criaturas quadrúpedas, bestas, que à força de tanto lutar, vão se fazendo mais e mais fortes, transmitem suas características psicológicas a seus descendentes. É a luta pelo mais forte, o processo de seleção, a sobrevivência do mais apto, mas jamais se viu que de uma espécie saia outra. Quando muito, melhoraram as características da espécie, mas que uma nova saia dali, não se conheceu jamais, no curso da história do mundo. No entanto, são muitos os que deram à seleção natural as características de um Deus criador. É que exageram a nota os fanáticos materialistas. A seleção natural dera-se características muito socorridas de retórica. Mas nunca a seleção natural nos pôde apresentar uma nova espécie sobre o tapete da existência. Muito se falou, no terreno da ciência, sobre o protoplasma. O protoplasma, lá submerso no mar salgado há milhões de anos. E que desse protoplasma, dizem os cientistas, veio a vida universal. Dizem os fanáticos protistas, esses ignorantes,
essas amostras de sabedoria, que fazem crer a seus socorridos sequazes, ignorantes como eles, que o desenvolvimento psicológico do animal intelectual equivocadamente chamado homem, vem do desenvolvimento molecular do protoplasma, e marcha paralelo com os processos do mesmo, querem que a alma, a consciência, ou como queira se chamar, não seja mais que o resultado dos distintos processos evolutivos do protoplasma através dos séculos. Assim pensam os protistas, as amostras de sapiência. Me vem neste momento à memória o Moneron de Haeckel, esse átomo submerso lá, entre o abismo aquoso, dele quer fazer vir toda a vida, Haeckel e seus sequazes. Mas não se dá conta Haeckel, de que o Moneron esse é um átomo muito bem organizado, não é algo, pois, sem organização, é algo complicado que teve que passar por diversos processos cósmicos universais. Assim que, em realidade de verdade, os cientistas não sabem nada da vida nem da morte, nem de onde viemos, nem para onde vamos, nem qual é o objeto da existência. Por quê? Simplesmente, por uma só coisa, têm a consciência adormecida, estão em estado de hipnose massiva ou coletiva, e isso é óbvio. Meus queridos amigos, a ciência materialista marcha pelo caminho do erro. Nada sabe sobre a origem do homem, absolutamente nada. Que a lei da seleção natural tem existido, não a negamos, mas ela não criou nada novo. Que as espécies variem através do tempo e dos anos, não podemos negar, mas os fatores de variabilidade de qualquer espécie só entram em ação depois de que os protótipos originais da mesma cristalizaram no mundo físico. Esses protótipos de qualquer espécie vivente se desenvolvem previamente no espaço psicológico da natureza, nas dimensões superiores deste mundo Terra. Nessas dimensões que os cientistas materialistas negam, porque não as percebem, e não as percebem porque estão hipnotizados. Se eles saíssem primeiro do estado de hipnose e depois falassem, seus conceitos seriam diferentes. Mas dormem terrivelmente. Se alguém quer saber sobre a história do ser humano, tem que observar muito bem a ontogenia. A ontogenia é uma recapitulação da filogenia. Mas, o que é a ontogenia em antropologia? É o processo de desenvolvimento do feto dentro do ventre materno. Se observarmos os processos da gestação, em uma mulher, em uma mãe, vimos a evidenciar que a ontogenia é uma recapitulação da filogenia. A filogenia é o estado de evolução, transformação, pelo qual passou a raça humana, através dos séculos. A ontogenia recapitula esses estados no ventre materno. Uma análise de ontogênese nos levaria à conclusão lógica de que a espécie humana e as outras espécies animais têm parecido, em sua origem, e que provém todas do espaço psicológico. Mas isso da seleção natural, isso das distintas variantes ou fatores que produzem variações na raça humana, somente entra em ação depois de que as espécies, sejam quais forem, tenham cristalizado fisicamente. Mas em verdade, antes da cristalização física, existem os distintos processos evolutivos e involutivos psicológicos entre o seio vivente de uma natureza desconhecida para um Maxwell, para um Haeckel, para um Darwin e seus sequazes. Assim que, em realidade de verdade, nada sabem eles sobre a origem do ser humano. Como é possível que os sábios materialistas digam que existem certas variações nos distintos tipos das espécies viventes, já por acidente, ou de forma espontânea? Não resulta acaso isto uma contradição? Não são eles mesmos os que dizem que este universo é o resultado da força, da matéria e da necessidade? Como é que se contradizem e depois nos falam de variações espontâneas? Variações espontâneas em um universo de força, de matéria e de necessidade? É possível isso? Um universo de força, matéria e necessidade não admite variações espontâneas, nem acidentais. Se as variações nas espécies existem, é por algo que eles mesmos desconhecem. Assim que, em realidade de verdade, a ciência materialista não somente ignora, mas além disso ignora que ignora. Nós vamos com a antropologia agnóstica, aprofundamos profundamente no passado. Não nos convence o Noepitecoide com seus 3 filhos. Lá os cientistas materialistas e seus sequazes. Em realidade de verdade, esta raça humana que povoa a face da Terra, hoje por hoje, não é mais que uma raça de animais intelectuais. Vocês poderão se ofender, se quiserem se ofender,
mas antes de que existisse a raça dos animais intelectuais existiram os homens. Os homens da época lemúrica, os homens hiperbóreos e os homens polares. Os animais intelectuais vieram depois. Esta raça de animais intelectuais vem desde Atlântida, nasceu na Atlântida. Os homens reais da Lemúria, em seus últimos tempos foram se retirando do cenário do mundo, e seus organismos foram deixando aos elementais superiores dos reinos animais. Então esses elementais entraram nestes organismos e aqui estão, presentes. Foram criados desde Atlântida para cá. Porque os lêmures não eram animais, nem os hiperbóreos, nem os polares. A raça dos animais intelectuais precedeu a dos homens, que existiram na Lemúria, no continente hiperbóreo e no Polo Norte, que naquela época estava localizado na zona equatorial. Em que se baseia a antropologia gnóstica para afirmar isto? Por que o diz? Baseia-se, não somente em todas as tradições que vêm nos livros sagrados do Egito e do Antigo México, dos povos incaicos, da terra dos Maias, da Grécia, da Índia, da Pérsia, do Tibete, etc., mas das investigações diretas, também, daqueles que lograram despertar a consciência. Aqui, nesta instituição, nós vamos entregar a vocês todos os sistemas que se necessitam para despertar a consciência. E quando vocês despertarem, investiguem, e comprovarão o que lhes estou dizendo por si mesmos, não porque eu venha dizê-lo. O comprovarão diretamente, mas, despertem. Porque assim como estão, adormecidos, poderiam também ser vítimas daquelas teorias de Haeckel e seus sequazes. Que existiram 3 raças de homens, é verdade. Mas como se poderia saber isso, quando a consciência está adormecida? Os que logrem despertar poderão investigar isso nos arquivos acásticos da natureza. Como foi a primeira raça? De que maneira existiu? Naquela época, há uns 300 milhões de anos, de acordo com as investigações que nós, todos, realizamos, existiram os seres humanos protoplasmáticos, e a mesma Terra era um protoplasma. Não o protoplasma aquele de Haeckel, a pitada aquela de sal, entre um mar salgado e 50 mil tolices dessas sem confirmação alguma, não. A raça protoplasmática. Que é diferente. Uma raça humana. Flutuava sobre o ambiente. Ainda não havia caído sobre a terra úmida. Como se reproduzia essa raça e qual era sua origem? Essa raça havia evoluído e involuído, porque não somos escravos do dogma da evolução. Digo, repito, evoluído e involuído nas dimensões superiores da natureza e do cosmos, e cristalizou, sim, sobre uma terra também protoplasmática, depois de múltiplos processos evolutivos surgidos desde seu germe original, localizado no caos, no Magnus Limbus, no Iliaster do mundo. Quando essa raça cristalizou foi bela, elástica, dúctil, o mesmo podia assumir figuras gigantescas que reduzir-se a um ponto matemático. Em que me baseio? Na consciência desperta. Consta-me a mim? Se me consta, porque sou um homem desperto. Se não fosse um homem desperto não lhes estaria falando como lhes estou falando. Consta-me. Se vocês aceitam a doutrina da reencarnação, melhor. Obviamente, eu estive reencarnado nessa raça, e como queira que estou desperto não posso esquecer os processos evolutivos e involutivos da mesma. Por isso dou testemunho ante vocês, sabendo que estão adormecidos, mas devo depositar em vocês esses dados que necessitam, para que vão despertando. Como se multiplicava aquela raça? Como se reproduzia? Não é como dizia a mestra Blavatsky, que de uma forma sexuada, que não necessitavam do sexo para isso. Errada tal afirmação. Porque a força do Mahashohan, a energia criadora do terceiro Logos, flui em tudo o que é, em tudo o que foi e em tudo o que será. O gênero de reprodução era o fissíparo. Então se expressava a forma sexual de forma diferente. Dividiam-se os organismos, como se divide a célula viva. Bem sabem os estudantes de biologia como se divide uma célula, creio que não o ignoram. Creio que não desconhecem o que certa parte do protoplasma ou do citoplasma com um pedaço de núcleo se aparta, isso não ignoram. Assim também, aqueles organismos se dividiam. O processo fissíparo, desde então, ficou no sangue,
e seguem multiplicando-se as células em nós por divisão. Isso não é verdade? Quem poderia negá-lo? Apresento fatos. Vocês creem que esse processo de divisão celular não tem uma raiz, não tem uma origem? Se assim se pensasse, seria estúpido, porque não pode existir efeito sem causa, nem causa sem efeito. Herdamos isso, de quem? Dos homens da primeira raça. Isso é óbvio. O organismo desprendido podia seguir se desenvolvendo, graças a que podia seguir captando, assimilando o protoplasma do ambiente circundante. Mais tarde surgiram os hiperbóreos, aqueles de que fala Friedrich Nietzsche, gente que viveu nessa ferradura que circunda o Polo Norte, país do setentrião. Consta-nos isso? Sim ou não? A vocês não lhes consta porque estão adormecidos, a mim sim me consta porque estou desperto. Negá-lo? Não o nego, e se vocês me consideram louco, considerem-me, mas tenho que dar um testemunho, e dizê-lo custe o que custar, porque há que dizer a verdade sempre, ainda que a gente não lhe agrade, há que dizê-lo. Os hiperbóreos também existiram. Aqueles corpos tiveram mais consistência, já não foram os gelatinosos protoplasmas. Mas ao falar assim não quero de forma alguma referir-me agora ao Batibius, esse gelatinoso de Haeckel. Não, a isso não me estou referindo, a essa célula-alma do mesmo autor, entre o mar salgado. Lá Haeckel e seus sequazes, e seu Monero e tudo o que ele quiser, e suas teorias absurdas. Quero referir-me claramente a uma raça protoplasmática, que é diferente, como já disse. Dela derivou, por condensação, os hiperbóreos, uma raça mais física, uma raça que se seguiu reproduzindo, não por métodos assexuados, como dissera Helena Petronila Blavatsky, mas mediante a sexualidade dirigida, na forma de brotação. Já viram vocês os corais nos rochedos do borrascoso oceano? Eles se reproduzem por brotação, de um coral sai outro, e de outro, outro, e assim é como os corais se reproduzem. Há plantas que mediante seus brotos, seguem se multiplicando. Assim também, sucedeu que um certo broto aparecia no corpo do pai-mãe. Assim operava a força sexual até que se desprendia esse broto, que dava origem a uma nova criatura. Esse era o modo de reprodução dos hiperbóreos. E ao fim, lá no borrascoso Oceano Pacífico, depois de milhões de anos de evoluções e involuções desta natureza fecunda e tremenda, brotou a Lemúria, um gigantesco continente surgido desde o fundo dos mares, que cobria todo o Oceano Pacífico. Foi naquela época quando a raça humana, pela primeira vez, se assentou sobre a crosta dura da Terra. Então apareceram no continente Mu, não por geração espontânea, como acreditasse um Epicuro e seus sequazes, nem por seleção natural, elevada a esta teoria à categoria de um Deus criador, maravilhosa concepção que se fez a retórica do absurdo, não. Como então? De que maneira surgiu? Cristalizaram os hiperbóreos, seus humanos corpos tomaram forma dura, e nos hermafroditas lêmures gigantescos, como aparecem simbolizados lá nessas esculturas de Tula, caminharam sobre a face da Terra. Seu modo de reprodução em princípio não foi exatamente o ovíparo, não. Em princípio, daqueles organismos se desprendiam células-ovo, e estas se desenvolviam para dar origem à aparição de uma nova criatura. Era a época em que ainda o falo e o útero não tinham sido formados. Era a época ainda em que o língua e o yonis estavam incipientes, em estado germinal. Era a época em que o ovário não se havia desenvolvido. Mas os tempos passaram na Lemúria, e ao fim, apareceu o sistema de reprodução por gemação. Tal sistema foi um assombro para aquela época. O ovário, de uma célula fecundante, ou seja, de um zoospermo. De maneira que quando aquele ovinho se desprendia do ovário de um hermafrodita já ia fecundado previamente. Assim que, ao vir à existência, aquele ovo se abria depois de certo tempo de fecundação e dali saía uma nova criatura. Por isso é que os nauas diziam que os filhos do terceiro sol se haviam transformado em pássaros, sabe a asserção da antiga cultura na rua. Mas aproximando-se a época do final da Lemúria, desde a terceira ou quarta sobraça em diante, os seres humanos se dividiram em sexos opostos. E foi então necessária a cooperação para criar. Este sistema de criar, mediante cooperação, vem desde a Lemúria.
É óbvio que se necessita de uma célula fertilizante para um ovo ovariano. Só assim, da união dessa célula fertilizante com um óvulo, pode surgir a célula original com seus 48 cromossomos, número muito discutível em biologia, mas exato. Da célula germinal, por sua vez, mediante divisão celular vem o processo do feto, a gestação, e assim nascem as criaturas desde finais da Lemúria até a época atual. Mas o que sabem disso os que têm a consciência adormecida? Acaso aceitariam essas tremendas realidades? Isso nunca, jamais. Eles preferem pensar nesse simples monoicoide, lá, dos invertebrados mais incipientes, desenvolvendo-se através do tempo, mediante processos seletivos extraordinários, passando por distintas variações de acordo com a seleção das espécies, até que ao fim aparece o noepitecoide com seus famosos 3 filhos bastardos. Acreditam vocês que uma teoria assim, fundada em meras inquietudes de humanoides, podia ter a consistência, a força e a experiência de um homem consciente? É óbvio que não. Assim que, em realidade de verdade, que enquanto alguém não despertar a consciência não pode saber nada sobre a origem do homem, nada sobre a origem da vida, nada sobre o que é, foi e será. O dogma da evolução de Darwin engoliu muita gente, muitíssima. Falácia de que, e queda, evoluindo aparece-o, sobre o mesmo dogma da evolução. Nós vamos mais longe, sabemos, e que por último resultado, dessa planta, e se sabe mediante processos retrospectivos involutivos, estudados estes entre os arquivos acásticos, palavra que desgosta muito aos darwinistas e materialistas. Em última síntese encontramos o protoplasma das plantas, as plantas em estado protoplasmático, no amanhecer da vida, na época polar. Que decisão é essa que faz que a evolução das plantas tenha terminado? Que diremos do futuro desenvolvimento dos vegetais através das idades? Conhecem acaso isso os materialistas, ou lhes ocorreu? Ou sabem se já terminou a evolução dos vegetais? Nada disso sabem, nada. Não há tolice tão grande, pensar, que a psique humana é o resultado dos processos moleculares evolutivos do protoplasma através dos séculos, por último no macaco, do qual vem o homem, quando ninguém viu, jamais, um homem nascer de um macaco, nunca. E se comparamos o cérebro com o cérebro do homem mais atrasado, é imensamente maior que o cérebro do orangotango, ou do gorila mais inteligente. Quão graciosa está a teoria deles! Que diz, a humana espécie, uma espécie de macaco caminhando, andando, ainda que seja, nunca o vimos por nenhuma parte. Nunca o demonstraram. Se assim é, que o demonstrem. A ciência materialista? Muitíssimos elos perdidos se necessitam, meus queridos amigos, mas muitos elos se necessitam para poder armar uma teoria com o antepassado noepitecoide, e seus 3 filhos, o sinocefalo com cauda, e o pobre macaco com cauda, e o homem arbóreo, e 50.000 teorias assim, que não são senão o produto da ignorância dos sabichões. Que diremos da língua? Nós, que a língua, suas raízes etimológicas, as primeiras raízes destes pobres humanoides que povoam a face da terra. Nas grutas de algumas grutas que há por aí, que agora me lembro, das grutas de Cro-Magnon, já me lembrei, as grutas de Cro-Magnon e as por certo, que se diz que foram os antepassados destes pobres humanoides, e resulta que não são, estudados com consciência desperta se dará conta, claramente, que os homens daquelas grutas não são mais que os descendentes degenerados da gente Atlante. Os científicos materialistas, os primitivos de Cro-Magnon não são mais que degenerados de um passado glorioso, nada, o resultado dessa língua, de tais grupos de Cro-Magnos, de onde saíram. Voltamos ao problemazinho aquele de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Inquestionavelmente, nosso idioma, por exemplo, tem raiz, o latim, e as raízes do latim virão do grego e por aí, raízes de raiz, e se chegássemos ao último encontraríamos as raízes atlantes. Mas de onde saíram as Atlantes? Aí está o problema, da Lemúria, e a Lemúria de onde saiu. Os senhores materialistas, uma vez mais são tão sábios, que não aceitam a Lemúria e a Atlântida. Para eles a Atlântida de Platão é um mito, e no entanto, querem nos dizer que o homem vem do macaco. Mas chegamos à questão das raízes,
De onde saíram as raízes de todos os idiomas atuais? Do macaco? E o macaco de onde as tirou? De outro macaco. E se esse macaco não existia, de onde saiu isso? Esse é um problema sobre o qual a ciência materialista, eles não querem saber nada sobre a questão da língua, nada. Se organizam em forma de justaposição, etc., etc., para dar por fim à forma a distintos idiomas, aceito. Mas, as raízes, de onde saíram? Qual é? Nós podemos apresentar a ciência que conduz ao despertar da consciência. Não há dúvida de que quem trabalhe com esta ciência, despertará a consciência e poderá descobrir, diretamente, os mistérios da vida e da morte, e será, da ciência materialista. Para descobrir suas teorias, seus conceitos, suas técnicas, onde estão? Onde está o famoso pitecoide e seus sequazes? Onde está o elo perdido? Amigos, chegou a hora de trabalhar no despertar da consciência. Chegou o instante de nos independenciarmos dos materialistas. Chegou o instante em que devemos, em verdade, mudar radicalmente. Aqui vamos lhes entregar a ciência para que vocês despertem, para que se convertam em verdadeiros sábios, no sentido mais transcendental da palavra, em verdadeiros iluminados. Até aqui minha palestra desta noite. Agora dou oportunidade para as perguntas. Quem quiser perguntar, pode fazê-lo com a mais inteira liberdade. A liberdade de palavra. Quem quiser refutar, que refute, aqui se dá liberdade de palavra a todos. Item estudante. Item mestre. Bom, entre o animal intelectual e o homem. Antes de que o animal intelectual existisse, existia o homem. Já disse nesta palestra que existiram 3 raças antes do animal intelectual. Quero referir-me de forma franca aos lêmures, aos hiperbóreos e à raça polar. Disse que os lêmures existiram no Oceano Pacífico. Provas? Há uma, recordemos a Ilha de Páscoa, que é um resíduo da antiga Lemúria. Ali encontramos ainda tremendos monolitos cinzelados por titãs. Também a Austrália é outro remanescente da Lemúria, onde se encontram muitas tradições do velho continente. Mas a raça lemur existiu, e se reproduziu mediante o sistema de gemação. Já explicamos que passou, a raça lemúrica, por 3 processos sexuais. Primeiro, reprodução unicamente mediante a célula ovo ou ovocélula, logo o sistema que chamaríamos de gemação, e terceiro, o sistema de cooperação, que é o que ainda existe. Também dissemos que os lêmures eram a materialização ou cristalização dos organismos hiperbóreos desenvolvidos. Não negamos que os hiperbóreos, por sua vez, foram a cristalização da primeira raça, a raça protoplasmática. Refutamos a teoria do famoso protoplasma dos protistas, lá entre a água azul do Mar Salgado, produto de imaginações febris, e dissemos que existiu uma raça protoplasmática. Afirmamos, de forma enfática, que antes de que essa raça cristalizasse, definitivamente, em nosso planeta Terra, que também se encontrava então em estado protoplasmático, evoluiu essa mesma raça, e evoluiu e passou por muitos processos dentro das dimensões da natureza e do cosmos. Ao chegar a esta parte, topamos, precisamente, com o problema dos materialistas, que não querem aceitar as dimensões superiores da natureza e que, de modo algum, se resignam a reconhecer sua ignorância. Mediante o despertar da consciência, qualquer um pode vivenciar a crua realidade das dimensões superiores da natureza e do cosmos. E quem despertar, também poderá evidenciar as evoluções e involuções daquela raça, que cristalizou, ao fim, no continente polar. Dos germes elementais primitivos depositados no caos, antes de que a vida tivesse tomado forma. Então estamos falando de questões de antropogênese, ou antropologia agnóstica, porque nós nos dedicamos a essa classe de estudos já que esta instituição é agnóstico-antropológica. Não aceitamos as teorias materialistas porque depois de revê-las, não resistiram uma análise de fundo. Não podemos aceitar o que não resiste uma análise. Alguma outra pergunta? Tem a palavra. Item estudante. Item mestre. Pois, é claro, que a língua tem suas raízes, são raízes que se justapõem umas às outras, quem poderia negá-lo? Agora bem, essas raízes vêm de outras raízes,
e mediante exames retrospectivos, e é difícil aos científicos materialistas descobrir de onde saíram as primeiras raízes. Mas, nós sim sabemos de onde saíram. Tenhas em conta que os lêmures pronunciavam perfeitamente, usavam perfeitamente em sua língua 300 consoantes e 51 vogais. Tinham uma capacidade falativa imensamente superior à nossa, porque eram homens, nós somos animais intelectuais, não temos essa capacidade. Os organismos humanos degeneraram depois de que foram entregues aos elementais superiores da natureza, ou seja aos elementais provenientes do reino animal superior, então, é claro que tinha que diminuir a capacidade falativa, degenerou. Hoje apenas usamos as vogais e consoantes em nosso idioma. Alguma outra palavra? Vamos ver. Item estudante. Item mestre. Diríamos, particularidades definidas, porque tudo na natureza tem sua, de matéria própria, cada um de nós tem sua própria particularidade, a isso se deve a diferença de item estudante. Item mestre. Obviamente que sim, mas cada cabeça é um mundo, uns pensamos de uma forma e outros de outra, uns vão com a cabeça para cima e outros vão com a cabeça para baixo. Alguma outra pergunta? Item estudante. Item mestre. Seria, para ti, posto que não podes vê-la. Não, comprimento, largura e altura, primeiro na quarta dimensão, no tempo. Conheci agora, há pouco, em Durango, um físico atômico bem extraordinário, que aprendeu a viajar no tempo, para frente e para trás, com corpo físico, e é um físico de muito respeitável. Também existe uma quinta dimensão, que é a eternidade, e há uma sexta que está mais além da eternidade e do tempo, e por último, segue a dimensão zero, desconhecida. Item estudante. Mestre, o que se necessita para despertar a consciência? Item mestre. Para despertar a consciência o que se necessita é reduzir a pó o ego animal. Este ego não é mais que um punhado de desejos, paixões, iras, ódios, etc., 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 e outras tantas mais qualidades. Se tu renuncias a tudo isso e passas pela aniquilação budista, despertas a consciência, e uma consciência desperta é a consciência iluminada. E antes de tudo, hei de dizer-lhes a vocês, meus amigos, que há necessidade de criar o Bodhisattva. O que se entende por Bodhisattva? A consciência iluminada e desperta, isso é o Bodhisattva. É óbvio que, se nós desintegramos, por exemplo, o defeito da ira, que é um agregado psíquico que em nosso interior carregamos, cristalizará em nós a virtude da serenidade. Se nós desintegramos o defeito ou o agregado psíquico da cobiça, cristalizará em nós o desinteresse mais profundo. Se nós reduzimos a pó o agregado psíquico da luxúria, cristalizará em nós a castidade. Se nós quebramos e voltamos pó o defeito psíquico do ódio, cristalizará o amor, e assim sucessivamente. Cada vez que quebramos um defeito cristalizamos alguma virtude em nós. O que é a alma? A alma é um produto, melhor dito, uma soma de virtudes, leis, poderes, etc. De maneira que, à medida que vamos quebrando todos os nossos defeitos de tipo psicológico, vai cristalizando em nosso interior nossa essência anímica, alma. Por isso disse o Cristo, em paciência possuireis vossas almas. Quando alguém chega a possuir sua alma, tem também todos os dons e poderes da alma. E o que coisa é a alma cristalizada em um homem, em um organismo humano? É o que se chama no Oriente o Bodhisattva. Essas cristalizações divinais misturadas com a essência, é o Bodhisattva. Um homem que tem o Bodhisattva dentro, é um homem desperto, é um homem que pode viajar fora do corpo com o Bodhisattva através do infinito, esse é um homem que pode viajar no tempo, para trás e para frente, esse é um homem que pode estudar a história da natureza, a história da Terra e de suas raças, nos arquivos acásticos da natureza viva. Assim que, bem vale a pena cristalizar o Bodhisattva em nós. Mas para isso há que desintegrar os agregados psíquicos, e somente é possível desintegrá-los com base em trabalhos conscientes e sofrimentos voluntários. Se a água não ferve a 100 graus, não cristaliza o que tem que cristalizar, não se desintegra o que tem que desintegrar. Assim também, se não passamos por graves crises emocionais e verdadeiro arrependimento, não lograremos desintegrar os agregados psíquicos, para cristalizar a alma em nós. Quando alguém cristaliza sua alma,
quando alguém é dono de sua alma, inquestionavelmente, está desperto. Jesus o Cristo disse: em paciência possuireis vossas almas. Assim que, a consciência desperta dará origem à ciência pura, porque o homem de consciência desperta terá acesso à ciência pura, se libertará de todo esse mar de teorias materialistas que tanto abundam por aqui e por ali, e acolá, e poderá ver e experimentar, diretamente, o real. Se queremos chegar a conhecer a verdade, a origem do homem, de onde viemos e para onde vamos, necessitamos de instrumentos especiais, necessitamos do Bodhisattva, que é a consciência desperta. Os melhores aparatos de investigação estão dentro do homem. E se o homem se prepara, se converte em um verdadeiro investigador do real. Há alguma outra pergunta? Item estudante. Item mestre. Não, jamais. Não é possível que um homem desperto, dirigindo um carro, atropele a outro. Isso não é possível, item estudante. Item mestre. Pois, precisamente, não te dás conta porque estás adormecido. Se estivesses desperto, dar-te-ias conta e não o matarias. Item estudante. Item mestre. Pois, claro, um homem que tem a consciência desperta, refiro-me à consciência desperta, não seria capaz de ir atropelar a ninguém, lhe o teria impedido antecipadamente, item estudante. Item mestre. Mas se estás desperto o evitas, porque estás desperto, mas se estás adormecido, pois, não o evitas, mas se estás desperto o evitas e antes de que te aconteça tu já o sabes, porque estás desperto e então corriges. Bom, há alguma outra pergunta? Item estudante. Item mestre. A Atlântida de Platão, a famosa Atlântida não é um mito como creem os científicos materialistas desta época degenerada. A Atlântida de Platão é uma crua realidade, e isso sabe todo homem que tem a consciência desperta, porque pode buscar a Atlântida entre os registros acásticos da natureza. Um homem de consciência desperta era Dom Mário Roso de Luna. Há que ver os estudos que ele fez por sua conta, diretamente, com a consciência desperta nos registros sobre a Atlântida. Item estudante. Item mestre. No oceano que leva seu nome. Já atualmente tem, não há dúvida que, por aí tem logrado fotografar uma plataforma existente entre a Europa e essas cidades submersas na Atlântida, e em determinados momentos tem tirado fotografias, projetadas explorá-la, mas por enquanto seguem negando, ainda, a existência da Atlântida. Assim estarão, mas vale mais que nós despertemos agora mesmo, para que não sejamos vítimas da... Alguém mais tem algo que perguntar? Que o faça com inteira liberdade se não está de acordo que se levante e refute, aqui liberdade de palavra para todos. Vamos ver, toma a palavra, item estudante. Item mestre. A energia sexual é vital para o despertar da consciência, é um tipo de energia sumamente fino e suficientemente poderoso, que tem no organismo humano seu próprio sistema estabelecido, seus canais de circulação. Inquestionavelmente, é a energia mais forte que existe em todo o universo, ao redor do sexo gravitam todas as atividades humanas. De maneira que, essa energia sexual, o mesmo pode escravizar o homem que libertá-lo. Se um homem a utiliza para a satisfação das paixões animais, coisa que não fizeram os lêmures jamais, pois, então vem o despertar da consciência, porque essa energia sabiamente dirigida serve para o despertar da consciência, mas há que aprender a dirigi-la, a governá-la, a não ser escravo dela. Aqui se dão as instruções com a ciência transmutatória de Êxodo de Mercúrio, aqui se instrui sobre a energia criadora. Quem aprende a manejá-la abrirá todos os tesouros da natureza. Quem aprende a utilizá-la poderá chegar à onisciência. Mas há que aprendê-la a utilizar sabiamente. Alguma outra pergunta? Item estudante. Item mestre. Pois, simplesmente, porque os homens verdadeiros, que são os lêmures, organismos, deixaram aos elementais provenientes dos animais superiores, então esses elementais ou almas, ou princípios de vida ou essências, ingressaram nos organismos que lhes deixaram os homens. Desde então, toda esta raça de humanos vem evoluindo e evoluindo incessantemente, mas a eles se deve os organismos humanos. Eles foram, porém deixaram os organismos humanos, que ocuparam os elementais superiores. Provenientes do reino animal,
Todos vocês naquela época eram animais, etc., mas elementais superiores já desenvolvidos, então foi como elementais que ocuparam esses organismos que foram deixando os lêmures. A eles se deve, pois, que hoje em dia vocês tenham corpos humanos, mas o famoso Noepitecoide com seus 3 filhos bastardos, item estudante. Item mestre. Bom, atualmente esta raça está evoluindo, desgraçadamente, e será destruída também dentro de pouco tempo. Mas surgirá, de todas as maneiras, uma nova raça. Ela surgirá do núcleo, dos mais seletos, dos mais distinguidos de nossa raça. Surgirá uma nova raça que viverá em terras novas, em continentes novos, porque estas terras atuais serão queimadas e logo submersas entre o fundo mesmo dos oceanos, aparecerá em continentes novos, em terras novas que surgirão do fundo dos oceanos. Creio que até aqui conversamos, meus estimáveis amigos, obrigado por sua assistência. Paz inverencial.